E aí, pessoal, tudo bem? Trago aí para vocês hoje um assunto um pouco polêmico, que nós já até falamos aqui no canal, sobre a composição do Conselho Federal de Enfermagem. Muitos questionamentos foram feitos, né? Porque nós sabemos que a composição do Conselho Federal de Enfermagem acaba sendo por enfermeiros. E com o aumento dos conselheiros, para colocar nos 27 estados, surgiu uma questão: por que não colocar técnico de enfermagem também, compondo o Conselho Federal de Enfermagem? E houve muitos movimentos, algumas pessoas até acharam que o deputado Bruno Farias agiu de má fé quando ele fez a proposta, mas eu creio que não, né? Porque até então não tinha um técnico de enfermagem no Conselho Federal de Enfermagem, no COFEN. O deputado Jorge Viana fez um vídeo bastante interessante falando sobre isso e falando sobre o grau de responsabilidade, né, quando há um julgamento. Por exemplo, quando há uma infração, no Conselho Federal de Enfermagem, o enfermeiro ele acaba julgando ali o enfermeiro, né? Lembrando que os dois têm a mesma patente. E o deputado ele faz até esse alerta: por que não o técnico de enfermagem não compor, e quando for casos que técnico de enfermagem está indo a julgamento, algo parecido, por que não um técnico de enfermagem que tem a mesma vivência, né, do técnico de enfermagem, não atue nesse ponto? A minha opinião é que poderia sim ter técnicos de enfermagem compondo aí o Conselho Federal de Enfermagem, até mesmo porque a gente fala muito de igualdade, para ser igual para todos, né? Mesmo eu sendo enfermeiro, eu fui técnico de enfermagem e eu acho que seria interessante termos também técnico de enfermagem, até pelo tamanho da responsabilidade que o técnico de enfermagem tem nos hospitais. Nós sabemos, gente, que quem leva uma clínica médica, uma UTI, na maioria das vezes são os técnicos de enfermagem que estão ali do ladinho do paciente, que acaba fazendo um serviço mais pesado. Eu já vi setor que técnico de enfermagem assume 8 pacientes. Então o técnico ele tem já uma responsabilidade muito grande sobre ele. E ele poderia sim, ele poderia ter essa responsabilidade também de compor o Conselho Federal de Enfermagem. Essa é a minha humilde opinião, mas eu vou colocar aqui o deputado Jorge Viana aqui do ladinho, como a gente sempre faz, ele falando um pouquinho sobre isso. Eu gostaria muito aí que você prestasse atenção e eu gostaria muito que você deixasse o seu comentário abaixo desse vídeo. Qual que é a sua opinião? Você acha que o deputado Jorge Viana está com razão, não está com razão? Qual que é? Eu queria muito te ouvir de verdade. Qual é a sua opinião? Eu gostaria que você deixasse abaixo desse vídeo. Mas vamos agora ouvir o que disse o deputado Jorge Viana sobre esse assunto. Nós fizemos uma estatística. Quantos processos nós temos de enfermeiros e quantos processos são julgados aqui de técnicos de enfermagem? Eu tenho certeza que a maioria dos processos aqui são processos de técnico de enfermagem. Se nós temos um enfermeiro que tem a capacidade de interpretar, de julgar um enfermeiro, e esse enfermeiro tem a mesma formação do enfermeiro, e essa formação de enfermeiro é maior que a de técnico, então ele julga o enfermeiro e julga o técnico. Mas por que um técnico não pode julgar uma ação de um técnico que ele tem também a mesma formação de técnico? Ou seja, nós podemos ter no Conselho Federal um técnico julgando ações, exercícios dos técnicos. Senão, nós teremos que ter então o seguinte: acima do enfermeiro é o quê? O enfermeiro pós-graduado, mestre, doutor. Então, se o enfermeiro ele julga o enfermeiro, porque tem a mesma capacidade, o mesmo nível técnico, o técnico de enfermagem pode julgar um técnico de enfermagem que tem a mesma capacidade e o mesmo nível médio. Então nós podemos ter no conselho o técnico de enfermagem julgando, por exemplo, os técnicos de enfermagem, sem alterar, talvez, a legislação. Ou, enfim. Como eu já me adiantei outra hora, né, eu concordo com o deputado Jorge Viana. Realmente, nós precisamos dar igualdade às pessoas, né? E era muito interessante que os técnicos de enfermagem também fizessem parte aí do Conselho Federal de Enfermagem. Eu só acho que não há razão para nós guerrearmos entre nós, né? Enfermeiro e técnico, viver como se fosse uma competição, porque infelizmente eu já vi muitos casos de enfermeiro competindo com técnico, técnico competindo com enfermeiro, e esquecemos que nós somos uma equipe. O auxiliar, ele faz parte da nossa equipe, a parteira faz parte da nossa equipe, o técnico de enfermagem, o enfermeiro, a nutricionista, o médico, nós somos uma equipe multiprofissional. E quanto mais a gente briga entre nós, mais a gente enfraquece a nossa equipe, principalmente quando nós brigamos entre nós. Quando o técnico briga com o auxiliar com o enfermeiro com o técnico, a parteira, e vira aquele rolo, querendo
talvez medindo forças para ver quem pode mais, que é uma coisa que não faz sentido algum, porque nós somos uma equipe, a gente enfraquece a nossa classe de enfermeiros, de técnico de enfermagem, de auxiliar de enfermagem. Então nós precisamos nos unir, porque imagina, nós somos, juntando todo mundo, nós somos quase 3 milhões aí de profissionais. Muita gente, não é? Então, imagina a gente unido. No hospital, a maioria é o técnico, auxiliar, enfermeiro. Técnico, muito mais. A maioria do hospital são a enfermagem, né? Então, imagina todo mundo, esse povo unido, ninguém iria nos resistir. Então, é momento da gente se unir, cada vez mais nos unir mesmo, para que a nossa classe seja realmente reconhecida. Eu sonho um dia que a enfermagem seja reconhecida, mas para a nossa classe ser reconhecida, nós, primeiramente, precisamos nos reconhecer. Reconhecer o nosso colega, reconhecer o nosso papel e reconhecer o nosso valor, tá bom? Grande abraço aí para você. Esse é o vídeo que eu quis trazer aqui hoje. Gostaria muito mesmo de ouvir o seu comentário abaixo desse vídeo. Deixo na descrição do vídeo alguns links importantes aí para você. Deixo cursos, deixo materiais aqui na descrição do vídeo, tá bom? Dá uma clicadinha aí para dar uma força pro canal. Beleza? Grande abraço aí para você do enfermeiro Fabiano e até o próximo vídeo.